nunca imaginei que algo tão estranho poderia acontecer em um lugar tão comum. O Hotel Orion, ao que parecia, não era nada mais do que um simples hotel de beira de estrada. Mas, de alguma forma, ele se destacou na minha memória, e não da maneira que eu gostaria. Cheguei lá numa noite fria por volta das 21 horas. Tinha sido um longo dia de viagem, e o clima de outono começava a envolver as ruas com uma névoa espessa. A estrada, que estava vazia e silenciosa, parecia de algum jeito abandonada. Quando vi o hotel, fiquei aliviado por encontrar um lugar onde passar a noite. Ele estava mal iluminado, mas o letreiro com o nome Hotel Orion piscava fraco, quase como se estivesse à beira de falhar. Decidi entrar. A recepção era pequena, com um balcão de madeira escura que parecia ter sido lixado algumas vezes, mas sem sucesso em esconder as marcas do tempo. O recepcionista, um homem de meia idade, tinha um semblante que exalava uma calma estranha. Ele sorriu ao me ver entrar, mas era um sorriso vazio, como se fosse parte de um ritual que ele já fazia há muito tempo. "Bem-vindo ao Hotel Orion", disse ele, com uma voz baixa e suave, como se cada palavra tivesse peso. "Temos um quarto disponível para você. Acredito que vai se sentir confortável. Acredite, ninguém nunca se arrependeu de ficar aqui." Isso me pareceu um tanto quanto excessivo para uma simples hospedagem. No entanto, cansado e sem querer discutir, aceitei o quarto que ele me ofereceu. A chave estava amarrada a um pequeno pedaço de couro, com um número 208 gravado nela. Ele entregou a chave com um leve sorriso novamente e me indicou o caminho para o elevador. O elevador estava em um estado um tanto precário, com a porta rangendo a cada movimento, mas nada que eu não tivesse visto em outros hotéis mais antigos. Quando as portas se fecharam e o elevador subiu, o pequeno espaço pareceu ficar ainda mais apertado. A luz do teto, fraca e piscando, dava um tom sombrio àquele ambiente. O cheiro era de mofo misturado com algo indeterminado, uma mistura de madeira antiga e algo que parecia um pouco mais insano. Quando cheguei ao segundo andar, encontrei o corredor vazio, exceto por uma luz fraca que iluminava o chão manchado de tapete. A porta do meu quarto estava ligeiramente entreaberta, e a sensação de desconforto foi imediata, como se estivesse sendo observado. Ao entrar, encontrei um quarto simples, com cama de dossel e móveis que pareciam ter sido comprados de segunda mão. A cortina estava fechada, mas algo sobre o ambiente me incomodava. Tentei me convencer de que estava sendo paranoico. Um hotel velho não era grande coisa. No entanto, aquela sensação de estar sendo observado não se dissipava. Olhei em volta e notei uma cadeira de balanço, no canto do quarto, balançando suavemente, mesmo sem nenhuma brisa. Foi quando comecei a ouvir os sussurros. Os sussurros, inicialmente tão suaves que poderiam ser confundidos com um som distante, começaram a se tornar mais claros. Não era uma conversa normal, mas algo incompreensível. De início, pensei que fosse apenas o som do vento passando pelas rachaduras nas janelas, ou talvez a estrutura velha do hotel estalando. Mas, quanto mais eu tentava ignorar, mais os sussurros pareciam se intensificar, até que se tornaram uma presença quase tangível na sala. Levantei-me da cama, sentindo um arrepio percorrer minha espinha. O quarto estava escuro, exceto pela luz fraca da lâmpada do abajur, mas a cadeira de balanço continuava a balançar. Eu sabia que não havia vento suficiente para movê-la. O que me deixou mais inquieto foi que ela não balançava com o ritmo de alguém sentado nela, mas com um movimento suave e constante, como se alguém tivesse passado a noite inteira balançando. Fui até a janela e olhei para a rua. Lá embaixo, o estacionamento estava vazio, mas as luzes da rua eram fracas e davam ao ambiente uma sensação de abandono, como se a cidade estivesse no final de sua vida útil, com ninguém por perto para se preocupar. A sensação de desconforto se agravou. Tentei focar nos sussurros, procurando alguma explicação lógica, mas o som estava vindo de todos os cantos, como se estivesse dentro das paredes do quarto. Então, fui até a cadeira, hesitante, mas tomado por uma necessidade irracional de ver de perto. Quando toquei o braço da cadeira, o barulho parou abruptamente. Um silêncio pesado preencheu o quarto. O alívio durou apenas alguns segundos, até que eu senti uma presença atrás de mim, algo frio e pesando sobre minha nuca.
Pulei para longe da cadeira e nesse momento ouvi uma respiração. Mas não era minha. Era profunda, abafada, como se alguém estivesse ali, bem atrás de mim. Olhei ao redor, mas o quarto estava vazio, exceto por mim. A respiração parecia se aproximar cada vez mais. Eu não conseguia mais distinguir o que era real e o que estava apenas na minha cabeça. Foi então que algo se moveu no espelho, em frente à cama. Eu não conseguia entender o que estava vendo. Era um reflexo, mas algo estava errado. Algo estava lá, atrás de mim, refletido no espelho. Mas eu não sentia ninguém ali. Era uma sombra, uma forma distorcida, que se movia lentamente, como se estivesse me observando. Eu tentei me afastar, mas meus pés pareciam grudados ao chão. A sensação de pânico me tomou por completo. Eu queria gritar, mas minha garganta estava seca e as palavras não saíam. Meus olhos se fixaram na sombra e então, como se fosse uma resposta ao meu olhar, ela se moveu mais rápido. A coisa refletida no espelho começou a se aproximar de mim. E em um ato desesperado, eu corri para fora do quarto, trancando a porta atrás de mim. O corredor estava silencioso, mas uma sensação de pressa tomou conta de mim. Eu precisava sair dali, mas ao olhar para a escada, vi a silhueta de uma figura parada no topo. Alguém me observava. "Você não pode sair assim", disse uma voz baixa, que parecia ecoar no corredor. Era o recepcionista, agora em pé, parado como uma estátua. Não sei o que me fez dar o passo em direção a ele, mas fiz. O medo já não me dominava mais tanto quanto a necessidade de entender o que estava acontecendo. "O que é isso?", perguntei quase sem voz. Ele não respondeu, mas apenas apontou para o fundo do corredor. O que estava ali eu não sabia, mas a sombra parecia se mover, como se me chamasse, convidando-me a descobrir a verdade. Eu olhei para o recepcionista, seus olhos vazios e sem expressão. Ele não parecia humano de certa forma, como se fosse parte daquele hotel, uma sombra que habitava o lugar. Eu sabia que precisava sair dali, mas os passos para o fundo do corredor me atraíam, como se um peso invisível estivesse me puxando em direção àquela presença obscura. "Eu preciso ir embora", falei, quase implorando, mas minha voz estava fraca, sem força. A figura à minha frente apenas acenou lentamente com a cabeça, como se concordasse comigo, mas não dissesse uma palavra. Era como se ele já soubesse o que estava prestes a acontecer, e eu estava sendo apenas uma parte do enredo de algo que estava além da minha compreensão. Eu comecei a andar, com os pés pesados, sem saber exatamente para onde estava indo. O corredor parecia se estender sem fim, e eu não conseguia mais encontrar o elevador ou qualquer sinal de saída. Tudo estava em uma penumbra desconcertante, como se o hotel estivesse sendo engolido por uma escuridão imensa. O som da minha respiração se misturava com os sussurros, que agora estavam mais altos, mais distintos, mas sem sentido algum. Algo estava em todos os cantos. Algo estava me observando. Ao virar a esquina do corredor, vi uma porta à minha esquerda, que estava entreaberta, com uma luz fraca saindo de dentro. A luz parecia instável, como se estivesse em risco de se apagar a qualquer momento. Mas o mais inquietante era o cheiro que vinha de lá. Era um cheiro de podridão, de algo encharcado e mofado, que fez minha garganta se apertar. Eu sabia que não deveria entrar, mas a curiosidade me dominou. A porta se abriu com um rangido baixo, e o cheiro ficou mais forte. Dentro, o quarto estava vazio, exceto por uma cama de aparência antiga e uma mesa de cabeceira com um livro aberto. O ar estava mais denso e frio, como se o tempo dentro daquela sala fosse diferente. Eu me aproximei da mesa e peguei o livro, sentindo uma sensação de repulsa. Era um diário. Folheei as páginas, e os relatos ali eram de alguém que, como eu, se hospedou naquele hotel. As palavras escritas eram confusas, desencontradas, e falavam de uma presença no hotel que tomava conta dos hóspedes, levando-os à loucura. Mas o que mais me assustou foi o que estava escrito na última página. "Ele vai te encontrar. Ele está aqui, agora. Não há como escapar." Eu não sabia o que fazer, mas o pânico tomou conta de mim. Quando olhei para a porta do quarto, algo me fez congelar. Lá, no canto da sala, estava uma sombra, uma forma humana, parada,
observando-me com olhos que não podiam ser vistos. Eu não queria olhar para trás, mas não conseguia evitar. A figura estava se aproximando, e cada passo que ela dava fazia o ar ao meu redor ficar mais denso, mais pesado. Eu gritei, mas a voz não saiu. O medo me consumia. A coisa, ou entidade, estava ali, parada, imóvel, mas com uma presença que dominava tudo ao redor. Eu não sabia como escapar. Não havia mais porta, nem janela que me salvasse. Eu estava preso, ali, naquele hotel. A figura se moveu, e eu entrei em pânico. Ao tentar correr, meus pés não se mexiam. Eu estava preso, como se o próprio ambiente tivesse se tornado um cárcere. A figura, agora com mais clareza, não tinha rosto, não tinha uma forma definida. Era apenas uma silhueta preta, como se fosse feita da escuridão em si. De repente, uma luz ofuscante surgiu, iluminando o corredor. E, como se a presença tivesse sido afastada pela luz, ela desapareceu. O hotel, o corredor, o ar pesado, tudo ficou como estava antes. O silêncio voltou, como se nada tivesse acontecido. Eu estava de volta ao corredor vazio, sem saber se tinha sido uma alucinação ou se o terror que vivia era real. O recepcionista apareceu novamente, em frente a mim, com a mesma expressão vazia. "Você tem que ir embora agora", ele disse, como se fosse uma instrução que ele já estava programado para dizer. Eu tentei protestar, mas não havia mais palavras. Eu saí pela porta da frente e, ao olhar para trás, o Hotel Orion parecia ser apenas um edifício velho e comum. Não havia mais sombras, nem respirações abafadas, apenas o silêncio da noite. Mas, enquanto eu me afastava, o letreiro do hotel piscou, e as luzes se apagaram uma a uma, como se o próprio hotel tivesse se apagado da existência. Na manhã seguinte, acordei com a sensação de que nada havia acontecido, como se o pesadelo da noite anterior fosse uma fantasia minha, um produto do cansaço e do estresse da viagem. O sol estava fraco, filtrando-se pelas cortinas que eu havia esquecido de fechar. A luz suave preenchia o quarto, mas mesmo assim, uma sensação de inquietação permaneceu. O quarto parecia estar mais vazio do que nunca, mais frio. Levantei-me e fui até a janela, observando a rua silenciosa. Mas ao olhar para o letreiro do Hotel Orion, percebi algo estranho. O hotel parecia diferente. A fachada estava mais desgastada do que antes, e o letreiro piscava de maneira irregular, como se estivesse prestes a falhar completamente. O prédio parecia se distorcer diante dos meus olhos, mas logo me forcei a afastar esses pensamentos. Aquelas coisas não poderiam ter acontecido, certo? Eu não podia ter sido vítima de uma alucinação tão vívida. Afinal, ninguém tinha me dito nada sobre o hotel ser estranho. Quando fui até a recepção para pagar a conta, o recepcionista estava lá, como se nada tivesse ocorrido. Mas ele me observava com os mesmos olhos vazios, como se soubesse que eu já sabia o que realmente estava acontecendo ali. "Você descansou bem?" Ele perguntou com uma voz que parecia ter saído de um lugar muito profundo, como se estivesse ressoando no fundo de um túnel. Eu não sabia o que responder, então apenas assenti. No momento em que coloquei a chave sobre o balcão, percebi um detalhe no fundo da recepção, algo que não tinha notado antes. Em um pequeno quadro, uma foto do Hotel Orion do início do século XX estava pendurada, mas algo não estava certo. Na imagem, o hotel parecia antigo, com uma construção diferente da atual, mas no lugar de pessoas normais, os hóspedes da foto eram todos sombrios. Não havia expressões claras, apenas figuras distorcidas, como se tivessem sido borradas na fotografia. O recepcionista notou meu olhar. "Você viu a foto?" Ele perguntou com uma calma quase insuportável. "Nós mantemos tudo como era, desde que o hotel foi fundado. Mas algumas coisas ficam. A energia do lugar, sabe? Não é fácil explicar." Não havia sentido em suas palavras, mas algo me fez perguntar: "O que aconteceu aqui, nesse hotel?" Ele sorriu, mas o sorriso não alcançou seus olhos. "Talvez você devesse perguntar aos outros que ficaram aqui antes de você. Eles sabem melhor. Mas talvez seja tarde demais para isso." Quando saí do hotel, algo estranho aconteceu. O relógio na minha mão,
que eu tinha usado para controlar o tempo, parou. O ponteiro do minuto ficou imóvel, como se o próprio tempo tivesse sido retido ali, naquela cidade pequena e abandonada. Quando tentei andar mais rápido, a rua parecia se esticar, como se estivesse me levando de volta ao hotel, de volta para o lugar que eu deveria ter deixado para trás. Então algo incomum aconteceu. Uma mulher apareceu na calçada. Ela estava usando um vestido antigo, com uma capa, e os olhos dela estavam vazios, como se tivesse passado dias olhando para o nada. Ela me parou com um olhar fixo e, em um sussurro que me cortou a respiração, ela disse: "Você não pode sair. Ele não te deixará ir." Fui tomado pela sensação de que o tempo estava em um loop e aquele lugar não me deixaria escapar. Não importava o quanto eu tentasse, não importava o que eu fizesse. Eu estava preso ali, no coração daquele hotel, em uma repetição interminável de eventos que pareciam se encaixar como peças de um quebra-cabeça maligno. Foi quando o recepcionista apareceu, novamente. Ele estava mais perto do que eu imaginava, como se tivesse vindo de dentro da própria névoa da cidade. "Você não vai embora, não até entender o que ele quer de você." Os sussurros começaram a preencher o ar mais uma vez, só que desta vez não vinham apenas de dentro do hotel. Eles estavam em minha mente, ecoando em cada canto da cidade. Eu estava em uma prisão criada por uma força maior, uma força que não era física, mas emocional, psicológica. O hotel parecia ser apenas o reflexo dessa prisão. A sensação de estar preso, encarcerado em um pesadelo sem fim, foi tomando conta de mim com cada minuto que passava. Eu sabia que, de algum modo, estava sendo manipulado. Não era só o hotel, não era só o recepcionista. Era algo muito maior. Algo que se alimentava do medo, da confusão e da angústia dos que passavam por ali. Decidi, finalmente, que não importava o que acontecesse, eu sairia dali. Não importava o quanto o medo me envolvesse. Não importava o quanto o hotel tentasse me segurar. Eu precisava ir embora. Corri de volta para o hotel, sem olhar para trás, mas ao chegar à entrada, percebi que algo estava estranho. O lugar estava diferente. A porta que antes se abria facilmente agora estava fechada. As paredes que antes pareciam desgastadas estavam mais novas, mais polidas, como se o lugar tivesse sido reformado. Era como se eu tivesse voltado no tempo, como se o hotel tivesse se transformado para me prender ainda mais. Olhei para a rua, e a cidade não parecia a mesma. O céu estava escuro, apesar de ser meio-dia. A rua estava deserta, e as casas ao redor estavam abandonadas, com as janelas vazias e portas quebradas. Mas o mais estranho era que os carros estacionados ao longo da rua não pareciam antigos, mas sim parados no tempo, como se houvesse algo de errado com o espaço ao redor. Voltei para a recepção, mas o recepcionista não estava mais lá. No lugar dele, havia uma mulher. Uma figura com o rosto coberto por um véu negro que não disse uma palavra. Ela me olhou, seus olhos escondidos atrás do tecido, mas de alguma forma eu sabia que ela sabia o que estava acontecendo. "Você precisa entender", ela sussurrou, sua voz fina e trêmula. "Ele vai te pegar. Não importa o quanto você fuja, você nunca vai escapar." Desesperado, dei as costas e corri para o corredor. Mas quanto mais eu corria, mais ele parecia se estender, mais ele se tornava infinito. As portas passavam por mim, mas todas estavam trancadas. As escadas, que antes pareciam ser uma saída, agora estavam desmoronando, como se o próprio hotel estivesse engolindo tudo ao seu redor. O barulho de passos atrás de mim me fez congelar. Eu não estava mais sozinho. Havia algo ou alguém me seguindo, algo que se arrastava pelas sombras, se movendo em silêncio absoluto. Eu olhei para trás e vi uma figura, quase transparente, flutuando atrás de mim. Era uma forma humana, mas com contornos distorcidos, como se estivesse sendo puxada por algo além da realidade. A figura se aproximou de mim e eu senti uma onda de frio intenso envolver o meu corpo. Não havia mais ar. Eu não conseguia respirar, como se o próprio hotel estivesse sufocando tudo ao meu redor. As paredes começaram a se fechar, e os sussurros voltaram, mais altos, mais insuportáveis.
Foi então que a mulher com o véu apareceu novamente de alguma forma, à minha frente. Ela não parecia surpresa, como se já soubesse que eu voltaria. Você está condenado, ela disse com uma calma implacável. Não existe fuga aqui. Você é dele agora. De repente, a luz começou a piscar, e o ambiente à minha volta se distorceu ainda mais. O hotel, que antes parecia apenas um lugar antiquado e com uma história obscura, agora parecia uma manifestação de algo sobrenatural, de um poder incompreensível. Ele não era apenas um edifício, era uma criatura, uma entidade que se alimentava de medos e de almas perdidas. A figura se aproximou ainda mais, seus olhos agora visíveis através do véu. Eles eram profundos, negros como o abismo. Quando ela estendeu a mão, eu senti uma dor lancinante no peito, como se algo estivesse sendo arrancado de dentro de mim. Foi aí que entendi. Eu não estava apenas preso ali fisicamente. Eu estava preso na essência daquele lugar, preso à sua história, ao sofrimento dos que haviam passado por ali antes de mim. Mas no último momento, quando a sombra me envolveu, algo incrível aconteceu. O chão sob meus pés cedeu, e uma luz intensa brilhou, como um farol quebrando a escuridão. A figura, a mulher, o hotel, tudo se desfez. De repente, eu estava de volta ao meu carro, no estacionamento vazio do hotel. O céu estava claro, e o ambiente parecia normal. O Hotel Orion estava ali, mas estava vazio. As portas estavam trancadas e tudo parecia calmo, quieto demais. Saí do carro, meu corpo trêmulo e exausto. Respirei fundo, tentando processar o que tinha acontecido. Mas enquanto eu me afastava, o letreiro do hotel piscou novamente e, no reflexo de sua luz fraca, vi uma figura na janela do segundo andar. Ela me observava. Era o recepcionista, ou o que quer que fosse ele. E ele sorria. Eu não sabia se o que estava acontecendo era real. O letreiro piscando, a figura na janela, a sensação de que o tempo estava preso ali, em um ciclo repetitivo. Tudo parecia uma ilusão. Eu estava preso em uma distorção, uma armadilha psicológica montada por algo que eu não conseguia compreender. Eu sabia que o hotel estava jogando comigo, manipulando minha mente. A figura na janela que eu vi por um segundo não era apenas o recepcionista. Era ele. Era a coisa que o hotel havia criado. Uma representação do que realmente habitava o lugar. Mas havia algo mais. Algo mais sombrio e antigo. Algo que me chamava para dentro. Eu sabia que não podia deixar aquilo me consumir. Eu não podia deixar aquele hotel me devorar como ele fazia com tantos outros antes de mim. Eu me virei e corri até a porta principal, tentando escapar novamente, mas a porta estava trancada. Como se uma força invisível me mantivesse ali. Não havia mais como fugir. Foi quando ouvi a voz dele, baixa, suave, como um sussurro carregado de desprezo. Você não entende, não é? Não há mais como sair. Você é dele agora. O que você viu, o que você sentiu, não pode ser desfeito. O hotel te possui. Aquela presença se aproximava mais e mais, seus passos ecoando nas paredes do hotel. Era como se ele estivesse se materializando diante de mim, saindo das sombras, ou talvez eu estivesse sendo engolido pelas minhas próprias percepções. Eu sabia que não havia como voltar atrás. A figura surgiu, agora completamente visível. Ele não tinha rosto, ou melhor, tinha um rosto, mas não era um rosto humano. Era uma máscara feita de sombras e luzes falhas, distorcidas, como se a própria realidade estivesse sendo distorcida para dar forma a essa entidade. Os olhos, se é que se podia chamar de olhos, eram fendas profundas que consumiam a luz ao redor. Eu sou o que fica para trás, ele disse, com uma voz que reverberava em minha cabeça como um eco imortal. Eu sou o que nunca parte, o que nunca se vai, o que todos deixam para trás. Foi nesse momento que percebi que o hotel não era apenas um local. Ele era uma extensão do mal, algo que não poderia ser explicado. Ele não se tratava apenas de um prédio antigo ou de uma energia sombria. O Hotel Orion era um reflexo do medo, da culpa e da dor de todos que ali passaram. Ele existia para se alimentar disso, para retê-los em um ciclo infinito.
Tentei lutar. Tentei gritar, mas a minha voz não saía. O medo tinha me silenciado. As paredes começaram a se fechar e o ambiente começou a desintegrar ao meu redor. O hotel estava se desmoronando, mas de uma maneira estranha. Não era uma destruição física, era a própria realidade se dissolvendo, como se o espaço ao meu redor estivesse desmoronando, revelando uma escuridão sem fim. Foi quando, em um último ato de desespero, eu me lancei para a frente, buscando o que parecia ser a única saída, a porta da frente. Quando toquei a maçaneta, o hotel pareceu parar. O ar ficou denso e parado, e então, tudo ficou em silêncio. A porta se abriu. Lá fora, o mundo parecia normal novamente. O céu estava claro, o sol brilhava, e o Hotel Orion estava vazio, intocado. O letreiro, que antes piscava e se distorcia, estava agora desligado, como se nunca tivesse existido. Não havia mais figuras nas janelas. Não havia mais nenhuma presença. Era como se o hotel tivesse desaparecido completamente. Eu olhei para trás, esperando ver o terror que eu havia vivido, mas não havia nada. Nada além de um simples prédio velho. Mas no fundo de minha mente, algo me dizia que o que eu havia vivido era real. Talvez o hotel tivesse desaparecido do mundo físico, mas a entidade que o habitava continuava lá, nas sombras. Eu caminhei lentamente para longe do hotel, meus passos pesados, como se o peso de tudo o que havia acontecido estivesse me esmagando. O calor do sol estava agora mais forte, mas o medo que me consumia não parecia diminuir. Algo dentro de mim sabia que, por mais que o hotel tivesse desaparecido fisicamente, ele ainda estava ali. Ele ainda me observava, esperando. Ao virar a esquina, olhei para trás mais uma vez. O Hotel Orion estava vazio. As portas fechadas, as janelas cegas, e a fachada, que antes parecia pulsar com uma energia de vida, agora estava imóvel. Um prédio velho, como tantos outros. Mas eu sabia que não era o fim. Eu não poderia simplesmente voltar à minha vida normal. Não depois de tudo o que vivi. Mas ao dar mais alguns passos, algo curioso aconteceu. Um peso estranho, como uma lembrança distante, começou a pesar sobre minha mente. O letreiro do hotel piscou uma última vez, mas dessa vez a luz não foi fraca ou intermitente. Ela brilhou forte, mais intensa do que nunca, como se me chamasse, como se algo ainda estivesse me observando de lá. Eu parei, o coração batendo acelerado no peito, e um frio gelado percorreu minha espinha. Eu não sabia se estava vendo coisas, se era a lembrança dos horrores que vivi, ou se realmente algo estava me chamando de volta. Mas, antes que eu pudesse fazer qualquer movimento, o som do vento começou a soprar, e eu senti uma presença ao meu lado. Uma sensação inconfundível de que não estava mais sozinho. Girei rapidamente, esperando ver algo, qualquer coisa, mas não havia nada. Apenas o silêncio. E então, eu ouvi uma voz. Não era mais o recepcionista, nem a mulher com o véu. Era uma voz suave, quase como um sussurro, mas que parecia vir de todos os lugares ao mesmo tempo. Você achou que escapou, mas ele sempre volta. Ele nunca deixa ninguém ir. A sensação de ser observado me consumiu de novo. Eu sabia então que havia mais naquele hotel do que eu imaginava. Não se tratava apenas de um edifício antigo ou de uma entidade isolada. Era algo muito maior, mais antigo, algo que estava entrelaçado com o próprio tecido da realidade, como se o Hotel Orion fosse uma manifestação de um mal primordial, algo que existia há muito tempo, esperando para consumir aqueles que passavam por ali. E eu entendi finalmente que o que eu havia vivido era apenas uma parte da história do hotel. Muitos outros, como eu, haviam tentado sair, tentado se libertar, mas o hotel sempre os havia levado de volta. Ele era imortal, uma entidade que se alimentava de nossas ansiedades, nossos medos, nossos desejos. Ele não era um simples lugar. Ele era uma prisão, e a chave estava no medo que ele criava, no terror que ele incutiu em cada um de nós. Eu continuei andando, tentando afastar as palavras da minha mente, mas elas permaneciam lá, ecoando. Ele nunca vai te deixar ir. E então, sem perceber, eu me vi parado de novo na frente do hotel. O Hotel Orion estava diante de mim, inerte, com suas portas abertas,
como se me convidasse a entrar. Mas eu sabia que se eu entrasse novamente, eu nunca mais sairia. Eu olhei para trás, para a estrada vazia, e então me afastei mais uma vez. Não olhei para trás. Não podia. Algo me dizia que, se o fizesse, o hotel me puxaria de volta, para dentro de sua escuridão eterna. E assim, continuei a andar, sem saber ao certo se o hotel ainda estava lá, ou se aquilo tudo havia sido uma alucinação, uma manifestação de algo muito mais profundo, uma prisão dentro de minha própria mente. Mas o mais perturbador era o fato de que eu nunca mais fui capaz de esquecer o Hotel Orion. Não era só o medo que ele havia plantado em meu coração, mas a certeza de que, de algum modo, ele ainda estava ali, em algum lugar, em algum canto escuro, esperando.